Como é trabalhar em território francês? É uma das perguntas que eu mais recebo e no vídeo de hoje eu vim para compartilhar com vocês como foi a minha experiência em trabalhar em território francês numa empresa francesa com nativos. Depois da vinheta. Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gelschlester, sou brasileira, moro há 1 ano e meio em território francês. E no vídeo de hoje eu vim para compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que eu tive trabalhando aqui numa empresa francesa praticamente por 10 meses. Então eu vim para pontuar aí algumas coisas positivas e outras nem tanto, para poder ajudá-lo, nessa escolha de uma empresa aqui para você trabalhar em território francês. E para ficar mais fácil, eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes, em 2 momentos diferentes. Que a primeira é como é trabalhar com uma equipe de franceses nativos, como é que foi a recepção, a adaptação e tudo mais. E num segundo momento eu quero mostrar para vocês, pontuar algumas situações referente à lei trabalhista ou até mesmo regras desta empresa particular que eu trabalhei, que você deve se atentar ao escolher a empresa que você pretende trabalhar. Vamos começar falando da equipe então. A primeira coisa que é importante você saber é que eu trabalhei com nativos. Então não tinha nenhuma outra pessoa de outra nacionalidade ou nenhuma outra língua para intermediar esse relacionamento entre eu e a equipe. Então eram só nativos. Então começando por aí, claro, obviamente que foi um pouco dificultoso. Mas num primeiro momento eu fiquei super, mega, hiper feliz porque o diretor fez a entrevista aí comigo, Eu já contei num vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo para quem não assistiu ainda, que eu passei por outra empresa, fiz a entrevista com eles, E na primeira frase aí que me perguntaram, eu não entendi o que eles queriam e obviamente não passei na entrevista de emprego. Sendo assim, distribuí meu CV, meu currículo em outros lugares e essa outra empresa, a qual trabalhei por 10 meses, me chamou para uma entrevista e mesmo eu não me saindo tão bem assim numa entrevista totalmente em francês, eles me contrataram. Então, sou grata pela oportunidade que eu tive do diretor, mesmo sabendo, estando ciente de que eu era estrangeira, não estava fluente no idioma, mesmo assim me deu uma oportunidade de trabalho, que era trabalhar basicamente preenchendo as prateleiras de um supermercado. Então, o meu trabalho era chegar lá, receber o livraison de jour, a encomenda do dia, e abastecer as prateleiras com essas mercadorias. Competia a mim também olhar as datas de validade, retirar esses alimentos próximo de vencer, que a gente jamais pode deixar vencer na prateleira, entre outras funções referente então aí à apresentação das prateleiras do supermercado. Mas antes de iniciar a minha jornada em território francês, gente, no Brasil, onde é o país onde eu nasci, já fazia longos anos que eu não trabalhava numa função, num posto que exigia de mim um exercício físico, Assim, um esforço físico. Eu trabalhei uns 10 anos em sala de aula, basicamente. Então, é um trabalho que não requer um esforço físico, mas sim psicológico, mental, O trabalho é outra vibe. E uma coisa que nós estrangeiros caímos, numa autossabotagem, assim, numa ilusão que, ao chegar no país a qual quero morar, eu vou pegar o primeiro emprego que aparecer, a primeira oportunidade que me derem, eu vou agarrar com unhas e dentes. A intenção é boa. O problema é que se você não está acostumado, como era no meu caso, você vai sentir. Vou falar por mim, eu já estou na casa dos 40, já faz uns 10 anos que eu não trabalhava com o trabalho físico. Obviamente que o meu corpo sentiu. Nos primeiros dias, nos primeiros meses de trabalho, eu não fazia outra coisa. Eu só queria trabalhar, descansar, fazer minhas coisinhas ali em casa, fazia meu trabalho aqui no YouTube, porque eu tenho 3 trabalhos, são 3 jornadas praticamente, era trabalhar fora, vida de dona de casa, mãe, enfim, e o canal. Então, assim, a minha vida era só isso. A gente parou de sair, a gente parou de aproveitar a França, com a minha família, enfim, porque no final de semana eu estava moída. Então, é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Apesar de ser muito grata pela oportunidade que me deram,
É inegável que se você não está preparado para isso, vai ser de grande dificuldade a sua adaptação nesse trabalho. E outra coisa que dificultou muito a adaptação é que eu fui a primeira imigrante desta loja a trabalhar com essa equipe. Pode até ser que já tenha tido outra imigrante antes de mim, ou um imigrante, só que essa equipe em si não tinha trabalhado com pessoas de outra nacionalidade, com outro idioma. Eu fui a primeira e eu vou dizer, a equipe não estava preparada para receber alguém diferente deles, né? Então eu não era fluente como eles, eu não me comportava como eles, a gente não tem a mesma cultura, é totalmente diferente. Então foi difícil para mim, mas também foi difícil para a equipe. Fiquei 10 meses, como eu comentei com vocês, e praticamente foram uns 10 meses assim, de certa resistência. Então não foi assim, né, de braços abertos, né, vem aqui que eu te ajudo, não, bem pelo contrário. Eles têm assim, é um pouco da cultura deles mesmo, eles não são de explicar. O brasileiro tem muito disso, né, chama a pessoa ali, mostra, ensina, né, faz de novo, refaz, mostra, você entendeu. Tem aquela coisa de enfatizar, né, se você precisar você me chama, aquela coisa assim, muito prestativa. E aqui não é assim. Eles têm em mente que você precisa chegar sabendo fazer tudo o que eles fazem. Então eu trabalhei aí no decorrer do tempo, né? Trabalhei com 2 mulheres, uma estava há 30 anos, está, né, há mais de 30 anos na mesma função, no mesmo posto, e a outra está há 5 anos. Ou seja, não tem como eu competir com uma pessoa que está há 30 anos fazendo a mesma função. Só que para eles esperavam de mim que eu já chegasse fazendo tudo, né? Sabendo fazer tudo, o que é praticamente impossível. Então, assim, meio que eles viam como falta de vontade da minha parte. E, na verdade, não era, né? Então, foi dificultoso para ambas as partes. Outra coisa que eu também senti, assim, por parte da equipe é que, ao iniciar nessa empresa, eu comecei em julho do ano passado, né? Eu não tinha um posto certo, né? Eu não tinha um trabalho certo. Ele não me contratou e me trouxe ali para dentro, né, da loja e me falou assim, a sua função é essa. Não, simplesmente me jogou aos leões, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fui muito grata pela oportunidade, eu fiquei chateada, assim, porque em nenhum momento houve transparência do que eles esperavam de mim. Então, um dia eu fazia uma coisa, outro dia eu fazia outra, outro dia eu trabalhava em outro setor, e eu me senti meio que uma bolinha de ping-pong, porque dava a entender que ninguém da equipe queria trabalhar comigo, justamente por essa dificuldade, né, por eu não conseguir me comunicar de igual para igual. Então, um dia eu botava com alguém para trabalhar num setor, daí no outro dia já não era mais aquela pessoa, já era outra. E cada pessoa ali dentro tinha sua função, era responsável por uma parte da loja e cada pessoa tinha uma forma diferente de trabalhar. Então, assim, tudo para dificultar, né? Então, se um trabalhava de um jeito, tá, daí tu pegava o jeito, né, de trabalhar daquela pessoa. Mas aí no outro dia eu já me jogava em outro setor e já não era mais assim, era de outro jeito. Então foi bem dificultoso, né? Isso durou assim uns 2 meses, se não mais. E eu tinha de início um CDD, que é um contrato de tempo determinado, ou seja, tem uma data de entrada e uma data de saída. Então logo eu pensei, né? Vai acabar o meu CDD e eles vão fechar, né? Enfim, acabou, pode procurar outra coisa, porque não tinha lógica, não tinha por que continuar ali, sendo que dava a entender, né, que ninguém queria trabalhar com a imigrante. Para eles eu sempre seria a brasileira que não fala francês. Então assim, mas só para enfatizar, gente, que eu não sofri nenhum preconceito referente à minha nacionalidade. Foi unicamente, puramente, porque eu não conseguia me comunicar de igual para igual. Foi esse a pior dificuldade, né? De relacionamento, de comunicação mesmo. Então não foi porque eu era brasileira, mas sim porque eu não era fluente na língua francesa. Chegou próximo da data, né, de término do CDD, disse, ok, né, acabou. Mas não, né, o diretor me ofereceu então um CDI para firmar um CDI, na verdade nem fechou bem o tempo de CDD, nem pode, né, eles têm que estender o CDD ou um CDI ou fechar, né. Então faltava assim umas 2, 3 semanas para fechar o meu CDD, ele me ofereceu o CDI, eu fiquei bem contente, bem feliz na época. Até mesmo porque, como eu comentei, eu não era fluente no idioma e não sabia se eu ia conseguir outro trabalho, né, com o nível de francês que eu estava na época, isso há 1 ano atrás praticamente. Então eu fiquei extremamente feliz e
na minha santa ingenuidade, achei que aos poucos o relacionamento entre a equipe iria amadurecer, iria melhorar, e com a convivência, né, eu teria um pouco mais de paciência para me ensinar, enfim. E o meu principal objetivo ao entrar nessa empresa francesa era de praticar o francês, né, era evoluir a língua francesa. Em nenhum momento eu entrei num supermercado pensando em ficar o resto da minha vida, não. Então, o principal objetivo era a fluência, e eu não estava tendo isso, né? Além de ter essa barreira assim, de comunicação, eles não tinham, né? Eles não têm paciência de ouvir a frase e te ajudar a montar a frase corretamente. Então, em nenhum momento houve assim um relacionamento para amadurecer o idioma, né? Eu falava do jeito que eu sabia falar, eles meio que entendiam e, né, a banda toca assim do jeito que dava mesmo. Então, não teve assim uma ajuda, né, para amadurecer, para aprender a língua francesa. Então, por isso que eu sempre digo, né, venha com uma boa noção da língua francesa, porque, infelizmente, gente, a não ser que você pegue uma equipe muito boa, mas eu já tive, assim, conversa com várias outras pessoas, né, brasileiros que estão em território francês e basicamente passaram pela mesma coisa que eu passei, da equipe não ter, assim, essa paciência toda para te ensinar com o trabalho, propriamente dito, e muito menos com o idioma. Então, o fato de você pensar assim, eu vou trabalhar com os franceses, eles vão me ajudar, eles vão me ensinar, infelizmente, muitas vezes essa expectativa não se cumpre, né? Então, é bom você ter uma boa noção para ter esse relacionamento. Se você já consegue se virar na língua francesa, fica mais fácil. Só que, quando eu cheguei em território francês, eu basicamente travei. Eu bloqueei, eu não sei o que aconteceu, foi um trauma psicológico mesmo, eu não sei explicar, acho que só um psicólogo para me ajudar a entender o que aconteceu, que eu já estudava 1 ano, 2, se eu não me engano, a língua francesa antes de chegar aqui. Eu vim para território francês achando que falava a língua francesa, e quando coloquei os pés aqui no sul, principalmente no sul da França, né, que é um pouquinho mais dificultoso o francês deles, não é tão limpo assim, né, não é tão claro, eles meio que emendam todas as palavras, então a pronúncia é mais difícil. Então, quando eu me vi naquela situação, de frente com um nativo e sem entender muita coisa o que ele falava, bateu o desespero e eu bloqueei mentalmente, assim, não conseguia me comunicar, por mais que eu soubesse a frase, na hora de falar eu não conseguia. Muitos passam por isso, né, que estão aprendendo um novo idioma, de ter esse bloqueio mental. E claro, né, aos poucos você vai destravando, só que isso é muito particular também, né, de uma pessoa para outra, mas para mim levou meses para eu conseguir desbloquear de vez aí o nível básico, pelo menos, de francês, para conseguir me comunicar. Pois bem, então firmaram um CDI, né, isso já estava uns 2 meses nessa empresa, uns 2 meses e meio, mais ou menos. E daí eu pensei, não, agora vai melhorar porque me colocaram num posto fixo, né? Até então eu não tinha um posto, eu era ali bolinha de ping-pong. E quando firmaram o CDI me falaram, você vai trabalhar com esse grupo de pessoas nesse setor. Então eu era responsável por repor a mercadoria, né, dos queijos, tudo que era referente a queijo era comigo. Surgelé, que são comidas aí congeladas. E também beurre, né, alguma coisa de leite, enfim, nessas prateleiras aí que eu trabalhava. Até tem um outro vídeo, né, vou deixar aqui embaixo também, que eu gravei nesse supermercado, e lá eu mostro um pouquinho onde eu trabalhava, assim, dos setores onde eu ajudava. Mas, infelizmente, apesar de ter um posto fixo, porque sim, daí eu fiquei fixo nesse lugar, não me tiraram mais, né, eu fiquei basicamente 8 meses nesse mesmo setor. As pessoas ao qual eu trabalhava, né, o meu grupo, o meu núcleo ali, eram pessoas dificílimas de lidar, né? Essa que uma tá há 30 anos aí, a outra tá há 5 anos trabalhando nessa mesma função. Então são pessoas assim mais velhas, com um psicológico totalmente engessado, né? Aquelas pessoas que não aceitam tão bem assim imigrantes, nenhum erro que você cometa. Nosso relacionamento já não estava tão bom assim e começou a desandar quando teve um dia que eu cheguei atrasada, mas se não me engano foram 5 minutos, 5, 10 minutos no máximo. Eu cheguei atrasada e daí
dali pra frente não prestou mais. Então eu já sabia desse negócio do francês não gostar de que você chega atrasada, né, ou atrasado nos seus compromissos, mas em qualquer empresa do mundo acredito que tenha uma tolerância, né, de horário aí, de uns 15 minutos. E eu senti que nosso relacionamento se desandou depois desses dias que eu cheguei atrasada. Então começaram a ser mais grossos do que normalmente já eram, né, extremamente estúpidos. A gente sempre ouve, né, que os franceses são muito polidos, são muito educados, mas infelizmente eu não encontrei esses franceses educados no meu trabalho. Na verdade até tinha, mas não trabalhava diretamente comigo. Restaram poucas amizades desse trabalho que eu tive, mas eram pessoas que não trabalhavam diretamente comigo, né? Eu acho que até são pessoas assim que, por ver a situação, tiveram empatia, né? E por isso se aproximavam de mim nas oportunidades possíveis, né? Nas oportunidades que a gente tinha, a gente trocava algumas palavras aí, a gente conversava um pouquinho. Mas era um trabalho extremamente, assim, que exigia total atenção, né? Cada pessoa tinha a sua função ali, então não tinha esse negócio de ficar conversando. É basicamente produção. Para quem trabalha na produção aí vai saber do que eu tô falando. Então cada um tinha a sua responsabilidade e tinha um horário determinado que você teria que terminar isso. Então não tinha tempo, não tinha espaço para relacionamentos, ficar conversando, brincando, não tinha isso. E também dificultou, né, na questão da adaptação por esse motivo, porque não tinha abertura, né, para você ter um mínimo de relacionamento um pouco mais próximo, digamos assim. E infelizmente passei por humilhações, constrangimentos, ou até mesmo houve vários momentos que me ignoravam, né? Que eu fiquei bem chateada, que foi depois desse dia do meu atraso e tudo mais, que eu comentei com vocês. Houve dias que teve reunião e o diretor simplesmente não me chamou. Então era bem evidente, bem claro, né? Que, como eu falei pra vocês no início, eu era brasileira que não falava francês. Então eles falavam assim, pra que tu vai chamar se ela não vai entender mesmo? E sim, eu entendia praticamente tudo, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia falar, mas eu entendia boa parte do que estava acontecendo ali. Então, teve um dia que eu me dei conta, quando eu me dei conta dentro da loja, assim, a loja estava fechada ainda, a gente começava às 5 da manhã, então eu trabalhava das 5 da manhã às 11 da manhã de segunda a sábado. Mas ainda vou falar sobre isso. Pois bem, teve um dia aí que a loja ainda estava fechada, nós estávamos trabalhando, mas enfim, não estava aberto ainda. E quando eu me dei conta, eu olhei assim ao redor, não tinha ninguém, né, trabalhando. Eu falei, meu Deus, cadê todo mundo, né? E daí depois eu fui descobrir que teve uma reunião, que as pessoas foram chamadas para essa reunião e simplesmente não me chamaram. Ou mesmo humilhações por algo que eu tenha errado, né, por algo que eu tenha feito errado, justamente por não saber, como eu comentei com vocês. Eu nunca trabalhei em supermercado, eu não estava acostumada com trabalho físico, eu não sabia como acontecia naquela loja, a apresentação dos produtos e tudo mais. É natural, né, gente? Se você não trabalha naquilo ali, você não tem experiência. É óbvio que em um momento ou outro você vai errar. Então, eles não tinham a paciência de chegar e falar assim, ó, isso aqui não é assim, é assado, explicar e tudo mais. Eles já vinham no berro, né? Já vinham humilhando. Então, não teve nenhuma situação, nem duas, foram várias situações de constrangimento, de humilhação. Teve dias no início ali que eu voltava chorando, daí eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo de tão errado assim, que parece que as pessoas me odeiam. E teve vários momentos que eu pensei em desistir, mas o negócio é que eles são tão bons nisso que eu me sentia culpada achando que o problema era eu. Então também rolou isso, né, essa pressão psicológica assim, de dizer, meu Deus, eu preciso me esforçar para interagir com eles e ter um mínimo de respeito por eles. Eu achava no início que o problema era comigo. Então, ao longo do tempo eu vi que não era bem isso, mas eu precisei assim, de alguns meses amadurecer a ideia, analisar o ambiente para me dar conta que, peraí, se for para continuar aqui me tornar esse tipo de pessoa, né, estúpida de humilhar os outros, não ter o pingo de empatia pelo próximo, eu prefiro sair. Porque isso não é a minha essência, eu não vou mudar o meu tipo de ser, né, o meu jeito de ser, por um trabalho que não tinha perspectiva nenhuma de futuro, né? E foi isso que aconteceu no decorrer dos meses aí. Eu fui largando mão. Então, para mim, não fazia mais sentido, eu não fazia o mínimo de esforço para ter empatia por parte deles, né? Ou até a amizade deles, o mínimo de respeito que fosse. Então, a coisa só começou a desandar cada vez mais. E a prova disso, né, que o problema não era comigo, que durante esse tempo que eu fiquei, teve uma rotação de pessoas tão grande, gente, que eu perdi a conta. Até comentei isso também em outro vídeo, também vou deixar aqui embaixo.
contando um pouquinho sobre o trabalho na França. Mas nesses momentos que eu parei para analisar o ambiente, que eu comentei, eu comecei a analisar, meu Deus, quantas pessoas entraram nessa loja e ninguém fica. A maioria entra como um CDD ou como um contrato inteirinho, e essas pessoas não permaneciam e são franceses. Aí foi onde começou a cair a ficha e falar, não, peraí, o problema não é comigo, né? Se tem tanta gente entrando, mas não tá ficando, alguma coisa de errado tem. E realmente, né, além de todo esse contexto, nada saudável da equipe, tem outras situações referentes às leis trabalhistas e regras da empresa que ainda vou contar para vocês durante esse vídeo, que não motivava, essas pessoas a continuarem nessa empresa. Então foi onde que realmente eu tomei para mim que não era comigo a situação, não só comigo. Era uma coisa que não tinha perspectiva de melhoras, então não faria sentido eu continuar ali. E quais são essas leis trabalhistas, essas regras assim que ninguém está gostando? Já vou te contar, mas antes quero fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E caso você não saiba ainda, nosso canal aqui foi monetizado! Então no mês de maio agora eu recebi uma mensagem, a gente está ali em constante controle do que está acontecendo no canal e tudo mais, e o YouTube me mandou uma mensagem aí que o canal seria monetizado. Então sim, já atingimos aí o mínimo de 1000 pessoas, gente tem mais, na verdade, mais de 1000 inscritos e mais de 4000 horas assistidas de vídeos longos. Então, sinal de que eu estou conseguindo ajudar aí milhares de pessoas que têm o sonho, o planejamento de morar na França. Então eu conto com a sua colaboração. Tem uma porcentagem bem considerável aqui de pessoas que assistem o vídeo, mas ainda não são inscritos no canal. Então deixo o convite aí para se inscrever aqui no canal e não perder nenhum conteúdo sobre a França. Então o primeiro ponto que eu acho que no decorrer do tempo, com o passar do tempo, pesou sim, é a carga horária. Porque eu trabalhava de segunda a sábado, como eu comentei, das 5 às 11 da manhã. Então, quando eu fiz a entrevista, que ele me falou o horário, a princípio era de segunda a sexta, das 5 às 11, porque eu entrei com uma carga horária menor. Eu entrei com uma carga horária de 30 horas semanais. Então, eu pensei, show de bola, Trabalho até às 11 da manhã, tenho o resto do dia ali para fazer o que eu queria. Então, eu já tinha aqui o canal, já tinha consultoria, o pessoal que me contrata para auxiliar aí na demanda dos documentos em território francês. Então, eu pensei, perfeito, eu vou conseguir conciliar tudo, a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Mas, dali os 2 meses que se passaram e foi firmado um CDI, já pediram para aumentar a carga horária também. Então, eu estava no impasse, E aí, eu fico na empresa com o CDI e aumenta a minha carga horária ou não, eu saio, Nesses 2 meses aí que eu estava uma bolinha de ping-pong, não tinha lugar certo, enfim, não sabia o que ia acontecer dentro da empresa, ia tentar em outra. Então, eu decidi firmar o CDI. E, consequentemente, a minha carga horária aumentou. Então, eu comecei a trabalhar de segunda a sábado, das 5 às 11 da manhã. Se você contar, a carga horária por dia é baixa. Assim, não é cansativo, digamos assim. Claro que o trabalho em si é cansativo já, mas não é uma grande carga horária, Não é uma longa jornada de trabalho. Porém, você só tinha o domingo de folga. E quando você trabalha de segunda a sábado, gente, chega ao final de semana, você tá moído, você não aguenta, você só quer descansar. Para segunda-feira às 5 horas da manhã eu tinha que estar lá novamente. Então, por isso que eu digo que era extremamente cansativo, Não pela jornada por dia, mas por contar tudo durante a semana, acordar todo dia às 4 da manhã e sair às 11, sendo que o seu dia não termina ali, Você tem todo esse tempo livre durante o dia aí, mas você acaba se ocupando de outras coisas, então, consequentemente, você acaba cansando mais, Então, é uma coisa que pesou a longo prazo. E o fato de trabalhar de segunda a sábado, gente, começou a complicar a minha vida, porque, além de ser cansativo, Porque você só tem um domingo para descansar, chegava no final de semana, a minha família queria passear, Queria conhecer melhor a França, tem vários lugares que a gente queria conhecer e tudo mais. E eu estava sempre indisposta, eu não tinha forças, não tinha ânimo para sair de casa. Então também começou a pesar assim pro meu lado pessoal, O fato da minha família querer sair e eu estar sempre cansada. Outro ponto também que difere bastante, mas acho que é uma questão cultural mesmo do país, é que eu passei, durante esses 10 meses que eu trabalhei lá, eu passei lá Natal, passei Páscoa, passei Dia do Trabalhador, enfim, passei várias comemorações trabalhando nessa empresa.
E em nenhuma delas eu vi assim um tipo de consideração pelo funcionário de presentear de alguma forma, né? Por exemplo, o Natal, no Brasil, por exemplo, geralmente tem um mimo ou outro, né? Tem empresas que dá aí uma cesta de Natal, sei lá, tem empresas que dá uma garrafa de vinho, enfim, mimos, qualquer coisinha, né? Nem que seja uma bala. E nessa empresa, gente, eu reparei que eles não davam nada, sabe o que é nada? Nada, nem parabéns assim pelo Dia do Trabalhador, nada, nada, nada. Você é insignificante, você é só mais um número ali. Então é uma coisa que começou a pesar muito para mim também, porque a cultura brasileira não é essa, né? É de mimar basicamente o seu funcionário, e quando não tem, né, esse reconhecimento, essa consideração, você já cogita em trocar de empresa, porque como eu comentei lá nas redes sociais, quando tudo isso estava ocorrendo, né, eu estava compartilhando por lá, e eu comentei, para mim, Miriam, né, um contrato de trabalho e assim, uma jornada de longo prazo dentro de uma empresa é como um relacionamento. Se você não for um bom funcionário, a empresa não vai ficar contigo. Mas de contrapartida tem que ter também um bônus para o funcionário, né? Qual é o sentido de você permanecer numa empresa se não tem expectativa nenhuma, se não tem nenhum pingo de consideração? O que te faz ficar ali? Pagar as contas? Pagar as contas você pode pegar um emprego em outro lugar para pagar suas contas. Então acredito que não é isso que segure, né, um bom funcionário. Então é uma coisa que eu senti que aqui, não vou falar por todas as empresas, porque essa foi a única experiência que eu tive até então em território francês, mas nessa empresa não ocorria nenhum tipo de consideração pelo funcionário, o que para mim também pesou bastante. E para piorar, outra coisa também que eu pensei em questionar, mas eu pensei, já estava tão saturada que nem cogitei. Mas uma coisa que é preocupante é que você não tinha o controle da sua carga horária. Então, quando a gente entrava, ou saía para o intervalo, né, ou voltava depois do intervalo, a gente tinha que registrar o nosso ponto. Então, tinha a maquininha lá, você tem tipo uma chave, você tinha que registrar a sua entrada, saída e tudo mais. Só que o funcionário não tem nenhum comprovante desse horário. Então, eu já trabalhei em várias empresas no Brasil que você registra e sai um papelzinho, você guarda esse papel para você, é o seu comprovante. Então, essa empresa não disponibilizava nenhum tipo de comprovante. E virava e mexia e eu via que tinha diferença na minha carga horária, né? Por mais que tivesse um dia ou outro que eu cheguei atrasada, dificilmente eu saía às 11 da manhã, que meu horário era das 5 às 11, mas dificilmente saíamos às 11. Se a gente não tinha terminado de preencher, né, de completar todas as prateleiras ali, de abastecer todas as prateleiras, nós tínhamos que continuar. Então teve vários dias que eu saí meio-dia e pouco, uma e meia da tarde, porque foi o horário que a gente conseguiu abastecer tudo. E eu virava e mexia e eu via que essa carga horária não estava batendo, né? Então era para ter carga horária positiva e no fim, ali nos últimos meses que eu estava fechando negativo. Então não tinha por onde, né, trabalhar e sempre fechar negativo, e eu não tinha nenhum comprovante para bater de frente. Então seria a minha palavra contra deles. Então se eles já tinham mexido no sistema, nada impedia de que eles continuassem mexendo. Então até conversei com outras pessoas falaram para eu ir atrás, né, uma advogada, enfim, alguma coisa trabalhista, mas eu pensei, não vale a pena, né, a palavra deles contra a minha e eu não tenho nem comprovante disso. Então foi outra coisa também que me fez pensar seriamente em sair dessa empresa. E depois de meses já, né, ocorrendo tudo isso que eu comentei com vocês, a falta de empatia da equipe no início ali, né, a questão de não ter um posto certo, em nenhum momento o encarregado, durante todos esses meses, né, em nenhum momento ele chegou para mim e falou assim, né, o teu cargo é esse, a tua responsabilidade é essa, até que chegou um momento que ficou insustentável isso, de todo mundo querer mandar em mim, de todo mundo querer dar opinião, e muitas vezes uma pessoa vinha e falava para eu fazer uma coisa, e daí em seguida já vinha outra e mandava eu fazer outra, ou fazer aquilo de uma forma diferente, e no fim eu cheguei num ponto que eu não sabia mais quem ouvir, porque é muito cacique para pouco índio. Então chegou num ponto que eu chamei o meu diretor e falei, né, joguei ele na parede, eu falei, e aí, qual é o meu cargo aqui, qual é a minha responsabilidade aqui, que eu já trabalho há 7, 8 meses e eu não sei ainda. Então ele me falou, né, a tua responsabilidade é essa, você tem que terminar até tal horário você tem que fazer isso e tal. Ok. Então a partir desse momento que ele falou pra mim, né, deixou muito claro qual era a minha função ali, foi onde eu comecei a dar patada em todo mundo também. Então eu comecei a responder, não mal educada, assim, mas
responder, de dizer que eu não ia fazer assim, que eu ia fazer assado, que era essa a minha responsabilidade. Então o clima ficou cada vez mais tenso, cada vez mais pesado, porque até então eu engolia tudo e tocava a vida. Então chegou num momento que eu já não estava mais assim, né? Então eu comecei sim a retrucar e não aceitaram muito bem. Depois de tudo isso, teve duas situações, né? Na verdade 3, mais 2 comigo, de eu precisar passar por médico e simplesmente passei por uma pressão psicológica de não ir ao médico. A primeira foi quando eu peguei aí Covid em dezembro de 2022. Eu peguei Covid e fiquei 10 dias em casa, até contei isso num vídeo aí sobre saúde pública aqui no canal. E houve sim pressão da empresa para eu ir trabalhar com o Covid, sendo que eu fiz o exame e atestei positivo. Então o diretor teve a ousadia de me dizer para colocar a máscara e ir trabalhar. Então eu questionei como assim, né? Eu trabalho no meio de pessoas, né? Não só da equipe, mas de clientes. Como que eu vou ir trabalhar com Covid? E se eu passar para alguém e essa pessoa morrer, como é que fica? Então assim, em nenhum momento o governo francês falou para você trabalhar com Covid. Tanto é que eu fiquei em casa 10 dias e recebi isso do governo. Então isso partia unicamente da empresa, né, da visão deste diretor, dessa direção, dessa gestão. Então eles tiveram se falado bem claro para mim, para eu ir trabalhar com uma máscara, que estava tudo bem. Eu falei, não vou. Né? Nesse momento eu já estava batendo de frente ali, falando, não, eu não vou. Porque primeiro que eu não posso trabalhar dessa forma, eu posso passar para alguém. E segundo que é um direito meu ficar em casa e eu vou receber do governo. Eu já sabia, já estava ciente, né, dos passos que eu deveria seguir. E foi o que eu fiz. E por coincidência, uma outra colega do mesmo setor ali contraiu junto. Eu não sei se fui eu que passei para ela passou para mim, enfim. Mas o fato é que ficamos doentes juntas. Ela ficou 2 dias em casa e voltou a trabalhar com máscara, como tinha sugerido. E esses 2 dias que ela ficou em casa foi descontado do pagamento dela. Então ela ficou 2 dias em casa, mesmo tendo horas positivas, foi descontado do pagamento. E ela não recebeu do governo porque ela não ficou em casa mesmo podendo ter, né, tendo esse direito, ela não ficou, ela acatou a ordem e só se lascou, né? Então foi uma situação bem chata também que eu passei. E quando eu voltei, a equipe não me recebeu bem, né? Eles viram com um olhar assim de malandra, que não queria trabalhar, preguiçosa, sendo que eu estava doente. Então também foi outra coisa assim que foi uau. E outra situação também foi quando eu peguei atestado médico, já meses depois, né? Eu tenho uma clavícula quebrada, gente. Há anos atrás eu sofri um acidente de moto e eu tenho essa clavícula quebrada até hoje. Então, como eu estava fazendo assim movimentos repetitivos, né? E movimentos assim pesados, de levantar caixa de papelão cheio de produtos e tal. Então, tem caixas ali que pesava 5 quilos, mas tem caixas que pesava 40, 50 quilos, para vocês terem uma noção. Então chegou uma hora que eu senti o meu ombro e eu marquei um médico, fui ao médico, estava com dor, me receitou remédio e tudo mais. E eu apresentei um atestado médico para a empresa e a empresa me descontou o dia, mesmo eu tendo atestado médico. Então já estava naquele clima bem pesado, né, e só piorou. E outra situação foi quando eu pedi para levar a minha filha ao médico, não era nada grave, né, mas eu queria que ela fizesse alguns exames aí periódicos, e eles falaram que não era possível, e o médico, né, que atende a nós aqui da região, ele só atende de manhã, e era justamente o horário que eu trabalho, né, que eu trabalhava. E eu expliquei isso para o diretor, não tem outro médico, só consegui esse, e ele só atende de manhã, então nem que eu venha tarde trabalhar ou venha outro horário, eu tô com hora positiva, enfim, eles falaram que não, né, que eu poderia até ir trabalhar tipo umas 10 da manhã, até umas 10 da manhã, e depois desse horário pegar minha filha e ir para esse médico, né. Mas era pouco provável que ia dar tempo, né, porque o médico atendia até 11h30 mais ou menos, e não era na minha cidade. Então eu tenho que pegar o carro e ir até uma cidade vizinha aqui que dá uns 20, 30 minutos de carro mais ou menos. Então até poderia dar tempo se por um milagre eu conseguisse o horário ali 11h30, por exemplo, mas ficaria bem corrido. Então eu acabei desistindo, não levando a minha filha ao médico, mas outra coisa que me chateou também. Pois bem, passados aí 9 meses e pouco, né, com todo esse relacionamento conturbado, digamos assim, e com essas regras da empresa ao qual eu não concordo, eu criei coragem e pedi a minha demissão. Então aqui na França, quando você quer sair, você precisa fazer uma carta de demissão e apresentar isso.
E dependendo do tempo que você trabalha na empresa, muda o seu tempo de pré-aviso, que a gente diz, né, que é o pré-aviso, né, os dias que você precisa pagar como indenização para a empresa. Vai mudar um pouquinho dependendo do acordo coletivo, mas de forma geral, se você trabalhou até 6 meses na empresa, você precisa pagar 15 dias de pré-aviso. Se você trabalha ali de 6 meses a 2 anos, você paga 1 mês de pré-aviso. Se você trabalha de 2 a 3 anos, você precisa pagar 2 meses de pré-aviso. E se você trabalha mais de 3 anos na empresa, são 3 meses de pré-aviso. Ou seja, você precisa trabalhar 3 meses na empresa ainda para o patrão para poder sair definitivamente desse posto, né? É o tempo que a empresa tem de arrumar outra pessoa, treinar essa pessoa para colocar no seu lugar. Ou você não trabalha, né, e tem um risco aí de ter que pagar uma indenização para a empresa. Então é outra coisa também que eu acho absurdo em território francês. Como eu falei para vocês, dependendo do acordo coletivo, isso pode variar um pouco. Mas pensa, depois de 3 anos numa empresa, você precisa trabalhar 3 meses, sendo que o ambiente já não está bom, porque se você pensou em sair, bom não está, né? Ou seja, pelo pagamento, ou falta de benefícios, ou falta de expectativa de futuro, ou tudo isso junto, né, que foi o que aconteceu comigo, te motivou a pedir a conta. Então, no meu caso, como estava praticamente 10 meses, eu precisei pagar 1 mês de pré-aviso, trabalhei mais 1 mês para eles, para poder me desligar de vez dessa rede aí de supermercados. E o que eu tenho para compartilhar com vocês, gente, é que se eu tivesse vindo para a França para trabalhar unicamente nessa empresa, né, teria sido a minha única experiência, e retornasse tão logo para o meu país, eu voltaria assim com péssimas recordações, uma péssima experiência. Assim, foram 10 meses assim bem difíceis, sim. Como eu comentei com vocês, trabalhei com pessoas assim frustradas, essa que é a palavra, né? Pessoas frustradas com a sua vida, que só trabalha e dorme, dorme e trabalha, e acha que o mundinho é só aquilo ali, né? Que gira em torno deles. E acaba descontando em todo mundo, então foi boa parte disso, né, que aconteceu comigo. Eu acho que eu vejo essas pessoas como frustradas e descobri, né, percebi a tempo que o problema não era eu, e sim são elas. E uma vez eu tive um colega de trabalho que me falou assim, que ele trabalhou numa empresa X, né, e a gente questionou ele por que ele tinha saído daquela empresa para vir na empresa onde nós estávamos trabalhando, isso lá no Brasil. E ele falou que trabalhou por poucos meses e a empresa demitiu ele. E que a empresa perdeu com isso, né? E na época a gente deu risada, assim, né, dele, da situação, enfim. Ele levou meio que na esportiva, ele falou meio que na esportiva, mas é bem isso mesmo. Então eu acho, assim, que nós imigrantes, nós temos a mentalidade que a gente precisa acatar tudo o que acontece com a gente no novo país. E não é bem por aí. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje se prepare. Se você tem uma área específica, gente, se você é formado numa área, né, X, se prepare para você ir trabalhar em outro país na sua área. É perfeitamente possível, né? Claro que tem algumas profissões que nem tanto, como advogado, ou eu mesmo, né, eu sou formada em língua portuguesa, e língua portuguesa não é, assim, uma disciplina largamente na grade curricular, né, das escolas. Até tem algumas escolas que oferecem como disciplina, né, como atividade extracurricular, o ensino da língua portuguesa, mas é com um foco em língua portuguesa de Portugal. E mesmo que se eu montasse uma aula, né, na língua portuguesa de Portugal, que teria assim uma certa algum empenho, né, da minha parte, porque tem diferença de língua portuguesa do Brasil para Portugal, mas mesmo que eu fizesse, seriam poucas matérias, né? Seria um dia da semana, por exemplo, com uma turma X. Então, sendo bem otimista, assim, eu, sei lá, daria 20 ou 10 aulas semanais. Levando em consideração que eu vou ganhar em torno de 12, 13 euros por aula, né, ou por hora trabalhado, financeiramente não compensaria, porque eu soube de uma escola que dá aí, né, que oferece aos alunos a língua portuguesa na grade curricular, mas fica uns 30, 40 minutos da minha casa, de carro, financeiramente não compensaria, eu estaria pagando para trabalhar com o gasto que eu teria, né, na rua, para lá e para cá. Então, a minha área de atuação também complicou bastante para mim, porque a minha formação é unicamente pura língua portuguesa. E eu sou pós-graduada em gestão, docência, né, no ensino superior. Então, nem uma coisa nem outra eu consegui aproveitar para o ambiente que estou hoje. Mas é fato que tem muitos que têm uma profissão que sim é regularizada em território francês.
Então, se você pensa em vir, cogite a possibilidade. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa ter uma boa noção de comunicação. Segundo, convalide os seus diplomas, né? Antes mesmo de vir, já é possível você solicitar a convalidação desses diplomas. É fato que muitas vezes vai te abrir portas, né, com essa convalidação dos diplomas, que você consegue provar, mostrar para a empresa que você tem um ensino, se não igual, muito próximo do que eles têm aqui. E se você quiser continuar os seus estudos aqui, também fica um pouco mais fácil. Então a recepção será outra, com certeza, né? E uma coisa é fato, independentemente do lugar, gente, pessoas com... Quanto mais estudo você tem, mais a mente você abre, né? Você tem outra visão de mundo. Então, eu trabalhava há muito tempo já na área da educação, eu tenho uma mentalidade, e as pessoas que trabalhavam nessa empresa comigo têm outra, completamente diferente. São visões, são expectativas de vidas completamente diferentes. E em todo momento isso dava choque, né? Porque não adianta, né? Para eles estão certos, e para nós estamos certos, e enfim, não casa muito bem. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, ou se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria analisado tudo isso antes de vir. O fato é que não foi a única experiência, né, e não será a única experiência que eu terei em território francês. Eu não estou indo embora, eu não estou voltando para o meu país. É um ciclo que se fecha para dar início ao outro. E espero voltar aqui em breve para contar para vocês outra realidade completamente diferente. Mas sim, foi bem conturbado e bem frustrante essa minha primeira experiência num trabalho em território francês, infelizmente. E espero que com você seja diferente. Espero poder te ajudar nisso, né? Te dar aí essas dicas para que você se atente, né? Não só à situação de não aceitar talvez o primeiro emprego que apareça, avaliar bem se é para você, né? Eu sei que quando a gente chega num território, num país novo, a gente precisa trabalhar para se manter. Às vezes a sua renda, né, que você trouxe é baixa, não vai dar para tanto tempo, então a gente meio que se desespera, né? E quer trabalhar logo, quer voltar logo à ativa, mas às vezes é melhor dar 2 passos para trás para pegar impulso e pegar uma coisa que vá te agregar, né? Que vá de fato compactar das mesmas ideias e perspectivas de futuro, ou que você tenha tempo para se preparar para o mercado de trabalho, né, a qual você vai se inserir. Então, não vou trabalhar na minha área, vou trabalhar em outra, mas que você tenha tempo hábil para se preparar para isso. E outras questões também de leis trabalhistas, gente. Então, é bom vocês avaliarem bem, né, o país que vocês pensam em migrar, como que funciona lá na prática. Porque tem vários pontos diferentes aqui, começando pela carga horária, que seria 35 horas semanais, mas uma coisa é fato, depende muito da sua carga horária por dia. Então, como eu trabalhava poucas horas por dia, eu tinha uma folga por semana. Já o meu marido, por exemplo, ele trabalha numa carga horária maior por dia e trabalha 4 dias da semana, ele trabalha segunda, terça, quarta e quinta. Dificilmente ele trabalha na sexta, então ele tem 3 folgas por semana. Então são coisas que você precisa analisar. Questão do almoço, né? Tem muita gente que já reclamou pra mim que a empresa aí dá 2 horas, 3 horas de almoço, e sendo assim a pessoa tem que voltar depois e ficar até tarde, ou seja, empacou a vida também, né? Porque começa cedo, vai até meio-dia. Aí é bem comum aqui, muitos comércios fecham meio-dia, volta só às 2 da tarde, então você tem que voltar às 2 da tarde e estender um pouco mais essa tarde na empresa. Ou seja, são vários pontos que você deve analisar, porque sim, tem bastante coisa que difere do Brasil, das leis trabalhistas do Brasil. Mas se você tiver alguma dúvida, né, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E certamente voltarei com esse assunto aí de trabalho, porque muitos me perguntam, né, e muitos procuram sobre o assunto, porque às vezes precisa ir de um visa de trabalho para vir em território francês, ou mesmo é um cidadão europeu e quer vir para cá para trabalhar. Então, com certeza é um tema que voltaremos aí em breve. E é isso, e eu te espero no próximo domingo com mais assuntos sobre a França. À bientôt!